Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mandaki Solidário. Mandaki Solidário faz parte da grade de programação do Mandaki Online, é um dos programas que nós apresentamos aqui às terças-feiras e você é muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos numa sequência de programas e de assuntos correlatos, né? Esse é o nosso 5º programa, eu estou muito satisfeito, muito feliz de poder participar, privilegiado. Eu me chamo Carlos Gomes, eu sou um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Mandaki e nós temos com muita alegria feito esse programa para mostrar um pouquinho do muito que a Igreja do Brasil para Cristo no Mandaki faz na área social, dos trabalhos que nós chamamos de trabalhos solidários. Então, nós já falamos sobre o GEAS, que para quem está assistindo pela primeira vez, o GEAS é o Grupo de Evangelismo e Ação Solidária, é um grupo de irmãos que se reúnem e que saem às ruas para fazer o evangelismo de uma forma prática, atendendo à necessidade das pessoas. O GEAS faz um trabalho interno também, onde nós recebemos aqui todos os meses, uma vez por mês, um grupo de famílias que fazem parte das comunidades vizinhas aqui, onde nós fazemos a entrega de cestas básicas, onde nós disponibilizamos, damos dicas, na verdade, né, de cursos profissionalizantes, de vagas de emprego, entre outras coisas. E, conforme eu já disse aqui, vou ser repetitivo para quem já assistiu, mas é novidade para quem está vendo pela primeira vez. O Mandaki Solidário, como eu disse, é o Ministério de Ação Social da Igreja aqui no Mandaki. E o Mandaki Solidário ele é composto por 3 braços. Pelo GEAS, como eu já falei, pelo SAM, que é o Serviço de Assistência Missionária, que é dirigido lá pelo presbítero Rediane e a sua esposa Vanessa, que tem vários cursos que depois você pode entrar no Instagram, @SAMOBPC Mandaki, você vai ter as informações também. E é composto pelo mais antigo, né, dos braços, que é o Instituto José Sampaio da Silva. E hoje começamos uma série de reportagens, olha que coisa chique, na verdade é um bate-papo, fracionado em 4 edições, onde o meu irmão Rui Portela, que é quem dirige lá o Instituto José Sampaio, vai trazer para nós um pouco daquilo que o Instituto faz. Então, Rui, boa noite, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse e já entrasse no assunto aí, ao que você veio. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui para poder levar a você que está nos assistindo, e até agradeço a você também que está dando o seu tempo para poder ouvir o que nós temos para lhe passar, que é muito importante. Eu sou Rui Portela, eu sou um dos diretores do Instituto José Sampaio da Silva. O Instituto ele foi fundado em 1990, tá? E de lá para cá a gente realizou muitas coisas. Realmente foi muito abençoado, porque na verdade o Instituto é um projeto de Deus. Tá? A gente fica muito tranquilo quanto a isso, devido a várias situações que vivenciamos. Porque nós, desde 1990, nós atendemos as comunidades em situação de risco social, para atender aquelas famílias que estão em vulnerabilidade e a gente pode levar para elas um pouco daquilo que eles necessitam. Ou seja, a nossa visão é enxergar as pessoas que têm risco social e para levar uma qualidade de vida, tanto espiritual como profissional, e capacitação para que elas possam ter um pouco mais de vida, mais uma qualidade de vida, né? Isso é muito importante. E a nossa visão, então, é fortalecer essas famílias através de ações, programas e ações sociais que chegam para atender as necessidades delas. E a história que nós temos feito traz dentro do nosso trabalho uma coisa que é muito importante, que é exercer misericórdia com alegria. Está em Romanos 12:8, que é um slogan que nós carregamos e pretendemos fazer durante muito tempo. Ou seja, vocês não fazem somente um trabalho social, né? Ele, na verdade, ao bem daqueles que
entendem bem como é o terceiro setor, nós temos como uma estratégia para que as pessoas também entendam que é importante elas terem uma vida espiritual onde elas podem, inclusive, ter um pouco mais de alento em seus corações e entenderem que é importante ela também fazer a parte dela. Porque existe uma grande diferença no terceiro setor que eu acho que todos devem compreender, inclusive, isso melhor. Rui, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você fala com muita propriedade do terceiro setor, mas fala para o pessoal que está assistindo a gente e que não sabe o que é o terceiro setor. Ótimo, é exatamente aí que eu ia agora esclarecer. Então, veja bem, o terceiro setor, ele vem... O primeiro setor é as empresas, as indústrias, é o comércio. O segundo setor é as pessoas físicas, a sociedade em si. E aí depois é que vem o terceiro setor, formado pelas instituições beneficentes. Ok. Certo? Agora, entendam bem, fazer um trabalho no terceiro setor, por exemplo, uma criança receber um biscoito, receber um leite e alguma coisa que ela fique toda feliz, isso não tem preço, claro. Mas realizar tudo isso que tem preço e tem custo. Agora, é importante que as instituições também tenham essa consciência de saber compensar isso de uma forma que ela seja responsável. Porque estar no terceiro setor, você vai ter que atender, na verdade, uma legislação que ela é bem severa. Não é tão fácil assim. Por exemplo, não é pensar que um fundinho de quintal você pode montar lá uma ONG e ir fazendo, porque aí é onde, inclusive, a gente bate de frente e esse respingo tem um preço, é a questão da filantropia. Ou seja, é bom você ser uma instituição séria e fazer aquilo que o próprio mercado terceiro setor pede. É responsabilidade social. E não assistencialismo. Ou seja, fazer caridade, entregar as coisas por entregar, não está nem um pouco preocupado se as pessoas, num amanhã, elas vão ter um crescimento e ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, é não dar o peixe, dar a vara, né? Não, exatamente. É ensinar a pescar. Ok. É ensinar a pescar e estar junto, participando, né? E para fazer tudo isso, tem que ter uma certa organização. Sim. Então, por exemplo, nós, desde aquela época, já estamos atuando em alguns setores específicos. Porque tem instituições que cuidam de algumas ações que são nobres também. Agora, nós direcionamos em 4 situações, que seria a segurança alimentar, tá? A saúde da família, esporte, lazer e cultura, profissionalização e renda e cidadania e meio ambiente. Ou seja, é dentro desse contexto que nós já realizamos muitos trabalhos e já nos deu bons resultados. E entendam bem, é uma coisa que também eu acho muito importante que as pessoas tenham conhecimento. Não é ter quantidade de resultado, não. É qualidade de resultado. Porque isso é que importa. Se você tiver qualidade, você inclusive começa a criar o que é muito importante também nas instituições, a questão da credibilidade. Sim. Porque você vai se envolver com órgãos públicos, a iniciativa privada, a própria sociedade em si, que por detrás de tudo isso, eles vão fazer o papel deles. Nós aqui exatamente vamos tentar fazer com que essa orquestração seja bem afinada. Ou seja, temos relacionamentos bons, temos muitos homens públicos muito bons que nos ajudaram no decorrer, e tem muitas empresas que também têm uma visão muito responsável nessas questões, e você também precisa saber como lidar e cuidar deles, porque não adianta chegar, bater na porta das empresas e só estender a mão, só pedir, só pedir. Eu acho que tem que ter uma contrapartida. Tem tá? uma prestação de contas até, exatamente. Né? E também tomar um certo cuidado, porque eu, por exemplo, tenho esse cuidado.
Eu não fico divulgando quem são os empresários, as grandes empresas que nos ajudam. Porque, às vezes, ele não quer publicidade. Ele tem um coração generoso, ele faz aquilo porque ele entende que a sua causa é nobre e que a sua instituição é séria. Tá? Ele não está querendo publicidade. Aparecer, né? Não, ele quer ajudar. Ele quer ajudar de fato. Né? E é uma das coisas que também você precisa saber como dosar todas essas questões. Basicamente, é nisso que nós vamos. Inclusive, nós temos como apresentar já alguma coisa na área da segurança alimentar, que nós podemos até ver agora. Então, temos aí, olha, nós temos a distribuição de itens da cesta básica, né? Que nós temos alguns empresários que fornecem esses alimentos e aí depois nós cadastramos as beneficiárias, as famílias, inclusive algumas delas com visita da nossa assistente social, porque é muito importante saber o seguinte: a pessoa ela bate na sua porta, mas será que ela realmente ela está precisando ou é daquelas famílias? Desculpa, pessoal, a franqueza, é que nós vivemos dentro desse contexto e a gente sabe. Tem famílias que ela pede aqui, ela pede ali, ela pede ali, ela pede... Ela é uma profissional de cesta básica. E como fazer para identificar? Então, é a visita das próprias residências, conhecer melhor a família, entender. Aí é quando, inclusive, vai nos trazer mais subsídios de saber como nós podemos ajudar. Né? E aí, então, temos programas que nós distribuímos também frutas, verduras e legumes. Ou seja, nós temos famílias que necessariamente todas as semanas recebem essas sacolinhas. E nós podemos ver ali, inclusive esse local, onde nós já estamos praticamente já há uns 15 anos entregando semanalmente. Eu estive uma vez com você fazendo essa entrega, né? É uma coisa muito interessante. E eu gosto, inclusive, sempre de contar um caso, uma realidade que aconteceu, na verdade. Foi assim, sabe quando você levanta de manhã que você sente que você está meio resfriado, que se aquele dia você já acorda com a garganta arranhando, tossindo, aí você fala, ai meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir. E aquele dia nós íamos buscar as doações. E eu não estava me sentindo bem, e no caminho da instituição eu fui pensando, falei, ai meu Deus, eu acho que eu vou abortar. Ou seja, pedir para não ir buscar, ligar lá e falar que eu estava doente e tal. Mas Deus é tão bom, que graças a Deus eu tenho hoje 70 anos, mas tenho uma saúde muito boa. Deus me dá essa dádiva. Isso aí eu gosto de agradecer muito. E eu sei que eu cheguei na instituição, fui trabalhando e esqueci do resfriado, eu esqueci. E fui trabalhando. Aí fui buscar doação, no outro dia levamos. No outro dia, essa que é a questão de uma realidade que é muito interessante para as pessoas, às vezes, saberem que isso existe. Quando nós estamos naquela praça, tem uma fila, né? As famílias, inclusive, elas são cadastradas, né? E aí, então, a fila vai vindo, você vai entregando, o voluntário entrega uma cesta, depois entrega outra, e a fila vai diminuindo. E está vindo aquela senhorinha com aquelas duas criancinhas. Toda semana ela está lá com aquelas duas criancinhas. E aí ela vai se aproximando, e quando ela estava mais perto, eu notei que ela estava chorando. E eu pensei, falei, puxa vida, por que será que ela está chorando? Aí quando chegou a vez dela, eu falei, ô irmãzinha, o que aconteceu? Você está chorando por quê? Ela falou, ô, seu Rodrigo, fique em paz, fica tranquilo. Eu estou chorando de alegria. Eu falei, ai, que interessante. Conta isso para mim. Vamos dividir essa alegria comigo. Eu falei, olha, se você notar aí na relação, eu não vim a semana passada. Porque uma das meninas ficou doente, eu levei no posto de saúde e nós ficamos lá praticamente o dia todo. Então eu não pude vir buscar as sacolinhas. E aí o que aconteceu? Elas passaram fome. Porque essa sacola, ela é tão importante porque vai garantir durante uma semana a alimentação delas. O que vai nessa sacola, Rui?
Olha, vai frutas e legumes, basicamente. Ou seja, Ah, vai o chuchu, vai a cenoura, vai a batata, vai a cebola, vai a berinjela, o pimentão, a maçã, a banana, a laranja. isso tudo fruto de doações. Isso, é fruto de um doador, Um doador. de um grande supermercado aí, que ele tem lá todo um esquema, Aham. tá? Ele doa a instituições cadastradas, uma quantidade exata, tá? Que também já, de uma certa forma, ela vem um pouco selecionada, mas eu tenho um grupo de senhoras que fazem também uma triagem e preparam as sacolas. Ou seja, basicamente, todas aquelas famílias vão receber mais ou menos sacolas iguais. Tá. Que dá aproximadamente, eu já pesei uma vez, dá mais ou menos uns 25 quilos. Poxa, que bom, hein? Quer dizer, Bastante coisa, né? é uma sacola farta, Sim, sim. sabe? E isso, para algumas famílias, Faz toda a diferença. faz uma grande diferença. Aham. É aquilo que a gente fala e às vezes as pessoas falam, mas como? A pessoa não tem nada em casa? Não, não tem não. Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez, alguma família que foi visitada e abriram a geladeira dela e ela tinha lá dentro da geladeira apenas uma garrafa quase vazia de água, né? E não tinha mais nada. E é mais ou menos o que acontece com essas Infelizmente famílias. é uma realidade, né? Exatamente. Infelizmente. É porque nós temos uma condição já favorecida por Deus, graças a Deus, né? Então não temos esse problema dentro de casa. Mas tem muitas famílias que estão nos arredores aqui, próximos, que estão passando por isso. É um desemprego, é uma doença, é uma série de fatores que vai entrando nas famílias e ela começa a passar fome. E aí ela depende exatamente de uma instituição que possa amparar. E é o que nós fazemos, e fazemos isso com muita alegria e misericórdia para que elas sejam vividas nisso, né? Bom, ô Rui, deixa eu voltar só um pouquinho na história. Você falou que o Instituto é de 1990, então, está com 31 anos, completa 32 em agosto, você falou, né? Isso. O nome do Instituto é José Sampaio da Silva. Quem foi José Sampaio da Silva? Muito bem falado. Olha, o José Sampaio da Silva, ele foi o pastor da nossa igreja até 1988. Tá? E foi exatamente 2 anos após que foi criado o Instituto. E aí, em memória a ele, foi dado o nome. E, inclusive, é o pastor que antecedeu o pastor Joel Estevanato da nossa igreja. Tá? Então, José Sampaio é um dos pastores da nossa igreja que, em memória, leva o nome do Instituto. É o fundador da Igreja do Brasil para Cristo no Mandaqui. Exatamente. Que naquela época ficava na Iris Leonor, é isso? Exatamente. Ela ficava na Iris Leonor e foi ali que, com a chegada do pastor Joel, também foi instalado ali, né? E depois é que foi mudando de locais e hoje nós estamos aqui na Ultramarina. Tá? Ele, inclusive, para quem conhece, eu às vezes não saiba, ele é pai da Solange Sampaio, que é a esposa do Ezequias, do pastor Ezequias. Né? Isso, tá? isso. Hoje então nós, aí desde o comecinho, né? Desde o começo. É a prata da casa, né? Nós falamos sempre. Certo. Então, e posso falar dos outros programas? Por favor, por favor. Então, nós temos também outras atividades que são muito importantes, que nem, por exemplo, nós temos essa criança que você vê aí, que recebendo leite. Ou seja, é uma das coisas também que eu tinha comentado e agora eu esclareço. Nós temos alguns convênios com as instituições públicas. Por exemplo, esse é um convênio com o governo do Estado de São Paulo, tá? Que está desde aquela época, desde 2001, nós participamos do programa do Viva Leite. Então, nós distribuímos leite para criança até 6 anos. Até 6 anos. Até 6 anos. Que as mães podem cadastrar, ou idosos acima de 60 anos. Tá. Inclusive, então, nós temos aí 120 famílias. 120 famílias cadastradas? 120 que pegam semanalmente? Semanalmente. Tá? Semanalmente eles pegam uma quantidade e isso é ininterrupto. E até você ver que coisa interessante. Na pandemia,
praticamente tudo parou, Uhum. certo? Uhum. As empresas, os órgãos públicos, muita coisa parou. Menos supermercado, Sim. menos postos de saúde, hospitais Farmácia. e as instituições. Porque nós é que estávamos na linha de frente para atender a necessidade das pessoas que começaram a gritar. Uhum. Ô, agora estou desempregado, agora eu não tenho renda, agora eu não tenho dinheiro, e aí? Mas nós não. Eu, por exemplo, eu me lembro que eu estava lá e muita gente até perguntava, mas o que você vai fazer lá? Está tudo fechado. Por aí. Pessoal, eu conheço a dor das pessoas, eu sei aonde elas vão bater. Uhum. E o programa do leite, inclusive, ele não parou. Que bom. Tá? O governo do Estado de São Paulo, eu tiro o chapéu. Eles não pararam. Que bom. Sabe, as usinas e os laticínios mantiveram em atividade e o leite chegou todas as semanas, não houve interrupção. E aí, então, essas famílias puderam, pelo menos, receber seu leite. Tá? E aí, também, na ocasião, eu me lembro que muitas instituições, alguns supermercados, começaram também a fazer algumas grandes doações. Sim. E eu me lembro que no primeiro ano tinha muita gente fazendo doação. Uhum. Eu até me lembro que aqui numa avenida aqui perto tinha uma grande loja de automóvel. O cara distribuiu mais de 5.000 cestas. Ele se tornou um posto de recepção e de entrega, né? Exatamente. Eu me lembro. Até eu pensei, falei, é uma pena que ele depois não vai continuar. É verdade. Entendeu? É verdade. E é exatamente isso que aconteceu. Muita gente... Eu falei, bom, mas eu quero saber daqui a um ano o que vai acontecer. Uhum. E de fato foi aquilo. Aí todo mundo puxou o breque de mão, porque todo mundo começou a ficar sem recurso financeiro, e a coisa ficou apertada para todo mundo, mas nós, a instituição, continuamos na mesma velocidade. É isso que eu falei anteriormente. Para nós não é importante quantidade, é importante qualidade. Sim. Então nós mantivemos o mesmo ritmo, a mesma velocidade e o mesmo nível de atendimento. E graças a Deus, Deus nos deu condição para continuar isso até o fim. E aí eu me lembro, Rui, você falando, eu me lembro assim, do que você estava falando de credibilidade, a importância da credibilidade do trabalho, né? Exatamente. E você tem, o Instituto tem parceiros de longa data. Exatamente. E eu me lembro que na pandemia, não me lembro se do primeiro ou no segundo ano, você conseguiu, através do Instituto, uma grande doação de cestas básicas. Foi. Eu me lembro que foram mais de 200 cestas Foi básicas. 250. Um sábado nós entregamos aqui. Foi. Então, aqui, Exatamente. maravilhoso, né? Você colocou exatamente no ponto. Diante da credibilidade conquistada durante todo esse período, Sim. na época da pandemia, os mercados, que também têm responsabilidade social, o que ele fez? Ele procurou as instituições sérias, falou, vem cá, olha, nós estamos com a intenção de distribuir uma quantidade X e vamos escolher 4 instituições. Você está querendo receber isso? Claro. Teria algum problema você citar o nome desse mercado que está aqui na região? Não, eu até falo com uma certa alegria, porque Sim. eles são... Para prestigiar o trabalho deles também, não, né? de fato, é o pessoal do Trimais. Trimais, Certo? Trimais. Eles estão conosco há muitos anos. Sim, sim. Na verdade, é uma família, é o Trimais e o Andorinha. Sim. É os dois que sempre nos ajudaram muito. Eles são uma família que tem um coração muito bom. E eu me lembro que naquela época foi isso mesmo, e nos forneceram 250 cestas, e aí foi a época que nós se juntamos, igreja, o SAM, organizamos de uma forma que cadastrasse as 250, distribuímos as senhas antecipadamente, tá? E mesmo assim, eu me lembro que na organização, eu até comentei com o pessoal, olha, vamos funcionar assim, 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 mas eu vou ficar ali do lado, com a perua ali do lado. Que vai vir um pessoal retardatário e eu vou ter que segurar esse pessoal. Porque assim, na hora que você começa a distribuir cesta... Aparece gente local, de tudo que é lado. Nossa, o que tem de paraquedas que vai caindo. Né? E eu me lembro que até uma senhora, que eu fui conversar com ela, falei, pois não, senhora. Eu estava passando de ônibus, eu vi. Eu falei, olha, senhora, eu não garanto que vai sobrar, porque nós distribuímos a senha. Mas faz o seguinte, aguarda nessa pequena fila que está se formando. No fim, se sobrar,
aí eu vou entregar para vocês, tá bom? E foi assim, e Deus é tão bom que Deu para todo faltou mundo. algumas pessoas e aquelas pessoas foram contempladas. Que sabe? bom. E Eu é me lembro. basicamente, você vê, é isso que então eu coloco, que é sempre bom ter uma certa responsabilidade e saber também fazer a coisa de forma bem organizada. Sim. Para não virar bagunça, para não virar, às vezes, até uma certa confusão que depois gera comentários que é desagradável. Sim. É onde abala a credibilidade. E isso, de uma certa forma, que eu acho muito interessante. E muitas pessoas, muitos empresários, eles têm comentado, falam, não, o Instituto José Sampaio é em paz. Aquele pessoal, a gente sabe que eles trabalham direitinho. E isso, para mim, é super importante. Sim, com certeza. Sabe? Porque eu sei que na hora que eu precisar, eu sei a quem contar. Né? Com certeza. E continuando, se a gente puder ver mais alguma coisa, aí nós temos também a entrega de roupas, né, porque nós recebemos muitas doações. Então, nós, às vezes, abrimos o nosso espaço, que nós temos uma sede, onde, então, as pessoas vêm e escolhem algumas roupas, e isso é bom. Até, deixa eu explicar uma outra coisa. O nosso trabalho, ele é feito para fora, ou seja, nós não fazemos muitas ações dentro da instituição. Nós fazemos mais fora. Ou seja, nós estamos dentro da comunidade. Tá? E por quê? Porque é mais fácil você fazer com que chegue às mãos de quem precisa aquilo que você está fazendo. Tá? Então, tem muitas coisas que nós fazemos fora. Temos também mais alguma coisa. Olha lá, por exemplo, ali nós estamos vendo a distribuição de cestas, isso é um dos períodos mais antigos, que naquela época, inclusive, eu não tinha Kombi, eu usava meu próprio carrinho, mas eu tinha uma carretinha. Aquela carretinha foi doação. Foi doação de um grande empresário aí, sabe? E ele pegou na época, ele falou, portanto, você vai carregar esse peso, você vai acabar com o seu carro. Eu falei, mas eu não tenho como. Ele falou, não, arranja uma carretinha. Eu falei, mas não tem dinheiro. Ele falou, não, nós vamos comprar uma. Olha que beleza. E eles compraram, Graças pagaram, a Deus, né? e eu coloquei, durante muito tempo andei com essa carretinha para cima e para baixo. Foi uma benção. E aí nós temos também famílias que recebem mensalmente, quando nós recebemos quantidades grandes, nós chamamos para receber a cesta básica. Certo. Um dia e hora marcado, e assim a coisa fica bem organizada. Ok. Então, na segurança alimentar, basicamente é isso. Né? Agora, temos o outro eixo, que é a saúde da família. Né? Nós sempre tivemos a preocupação, então, em épocas anteriores, nós tínhamos aí, por exemplo, um atendimento médico. Esse aí é um voluntário, o Dr. Sérgio Micheletti, é um médico que tem um coração imenso e atendia sempre na clínica geral, geriatria, ginecologista. E também a filha dele, dentista, mais umas pessoas amigas, psicólogo. Quer dizer, nós tínhamos todo esse trabalho para dar, assim, a saúde da família é importante, né? Porque elas precisam de alimento? Sim, precisam. Mas a saúde também é importante, né? E esse trabalho da saúde, ele vem como algo complementar àquilo que o governo do estado e a prefeitura já fazem. Eles fazem, mas a gente sabe a grande dificuldade, né? Sim. Infelizmente, eu, inclusive, eu não gosto de entrar muito no mérito, porque a gente sabe que para administrar uma cidade como a nossa é complicado, tá? Então, a gente sabendo as lacunas, sabendo como ajudar, a gente faz. Eles continuam fazendo o trabalho deles. Sim. E nós fazemos o nosso. O nosso também é limitado. Tá? Nós não podemos atender todo mundo. E também nós temos um outro eixo, né, que é a terceira idade. Então, é uma coisa que é muito importante. A gente sempre tem feito um trabalho para a terceira idade. Nós temos encontros e fazemos algumas palestras. E aí já vai a primeira dica das próximas apresentações nossas, das próximas semanas. Sim. Porque, como eu falei, nós vamos falar do antes, nós vamos falar do durante
e vamos falar do depois. Você sabe que a gente não combinou isso, Rui, mas você está fazendo exatamente o que eu faço, que é deixar aquele gostinho de quero mais. Né? Você dá só um briefzinho do que vai vir na semana que vem. Porque eu entendo que as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam entender exatamente como as coisas funcionam e como é importante ele também depois, lá na frente, começar a perceber como ele entra dentro desse contexto, como ele pode ajudar. Tá? E então, voltando à questão da terceira idade. É uma das coisas que me preocupa muito, já há um bom tempo. Eu tenho um projeto que ele está muito bem elaborado, tá? E ele cuida da terceira idade. Mas não é com ginástica, não é com psicólogo, não, é um projeto bem diferenciado. Na verdade, ele é direcionado para a família do idoso. Olha que interessante. Porque é assim. Para a família saber como cuidar. Exatamente. Olha que interessante. Eu percebi isso porque, há uns tempos atrás, eu tive alguns eventos onde eu tinha alguns voluntários, e inclusive um deles que me chamou mais atenção, ele comentava, sabe, o amor que ele tinha pela mãe dele, o que ele fazia, tal. Ele tinha uma preocupação, sabe? E ele falava de coisas tão interessantes que ele fazia pela mãe, que ele cuidava e tal. E aí comecei a perceber que tinha outras pessoas que sabiam o que fazer. Sim. E eu, por experiência própria, eu cuidei da minha sogra. Tá. Eu cuidei do meu sogro. E eu lembro-me das dificuldades que eu tive. E a grande maioria das pessoas, elas não sabem. Elas pensam que é só cuidar da medicação, é só cuidar da fralda, e disso. Não, tem muito mais coisa, pessoal. Por exemplo, tem muito idoso que às vezes ele cria um grande patrimônio e a maioria dos filhos não sabe. E ele passa a não cuidar corretamente e ele acaba, às vezes, dilapidando o patrimônio por falta de cuidado financeiro. Falta de orientação, de direção. Exatamente. A questão, por exemplo, as famílias, por exemplo, elas casam, constroem uma família e constroem um lar, uma casa. Uma casa cheia de escada. Aí todo mundo fica velho, meu irmão, não passa nenhuma cadeira de roda. Sim. Sabe? Então, nós temos dicas aí de engenheiros que vão participar desse programa para explicar como que você pode adaptar a sua casa. Bacana. Sabe? Como você pode melhorar a condição de poder cuidar da sua mãe, sim, da sua sogra. Pensando na qualidade de vida, né? Na qualidade de vida. Você sabe que o último assunto que eu vou falar daqui a pouquinho aqui, ele tem tudo a ver com isso que você está falando. Você vai ver que a gente vai fazer um link bacana. Mas pode continuar, Rui, a gente tem alguns minutinhos ainda. Tá. Então, basicamente é isso. Então, nós temos aí alguma coisa importante para a terceira idade. Certo. E agora, vamos falar da geração de renda. Opa! Geração de... Tem alguma dica imediata, de resultado imediato? Temos algumas coisas aí, mas nós já fizemos num passado recente aí, nós fizemos um bom trabalho, que eu me lembro que naquela ocasião, inclusive, foi alvo até daquela TV Hits. Sim. Sabe, eles vieram, filmaram, depois me levaram nós para estúdio, nós contamos o trabalho que nós fizemos. Naquela época foi uma carreta que foi cedida por um empresário do Rotary do Tatuapé. Ele trouxe uma carreta aqui para nós colocamos ali no fundo do supermercado Andorinha e levamos cursos profissionalizantes. Né? É aquele que tirava documentos também? Foi esse ou não foi outro? Não, esse era só curso. Só curso. Era contabilidade, escrita fiscal e informática. E, inclusive, nós formamos um grupo de voluntariado que ali foram envolvidos 22 professores. Olha só. Porque era a turma de manhã, de tarde e de noite, de segunda a sexta. E nós ficamos ali durante 3 meses. Olha só. E nesse intervalo nós formamos 220 alunos. 220 alunos? E 20 deles foi contratado pelo Andorinha. Olha que bacana. Para você ver como... É um trabalho que enche o coração de alegria, né? Isso de ser participante disso, né?
Exatamente. É isso que acaba, sabe, achando que vale a pena. Com certeza. Tá? Imaginar que você criou meios, né, facilitou para que a vida profissional das pessoas, de repente, desse um up ou um direcionamento para aquele que não sabia o que ia fazer, né? Ou aquele que mora na região e que, de repente, estava desempregado, a capacitação seguida de um emprego perto de casa, né? Exatamente. Então, poxa, maravilha. E aí, então, quando agora vai a segunda dica. Eu me lembro que você já falou nos programas anteriores do jovem aprendiz. Sim, sim. Mas veja bem, nós não temos convênio com o CIEE, não. Talvez ali a intenção foi boa, mas o CIEE, na verdade, ele é uma entidade qualificadora que nem nós. Nós estamos se qualificando para que a gente faça o programa do jovem aprendiz. Até vou dar uma passagem bem rápida sobre isso. O que é o programa Jovem Aprendiz? Ele é um programa do governo federal. Ou seja, é uma obrigação das empresas que tem mais de 7 funcionários, ele tenha um jovem aprendiz. E mais depois, de 7 funcionários? Mais de 7 já começa. Olha só. Não importa o ramo de atividade. Tá. Tendo CNPJ, passou de 7, ele tem que ter um. E depois progressivamente pelo número. Tá? E é uma obrigação. E o empresário, talvez se você empresário estiver ouvindo isso, presta atenção. Você não pensa que se você não fizer, o governo não está nem aí. Cuidado. A informática, os sistemas hoje eles são integrados. Então o CAGED, que é uma informação que a contabilidade da sua empresa e de todas as empresas, ele precisa fornecer para o Ministério do Trabalho, ele fala quantos funcionários você tem registrado. Então, quando o sistema pega que você, por exemplo, você tem 20 funcionários e não tem nenhum jovem aprendiz, o sistema já dispara uma notificação. Sim, aí vem a fiscalização. Aí depois, logo em seguida, vem a fiscalização atrás. E o que eles querem? Eles querem que, na verdade, você pegue, encaminhe jovens de 14 a 24 anos para uma entidade qualificadora, que no caso somos nós, tá? Que temos salas preparadas, o curso, inclusive, adequado à própria legislação, para dar para esse jovem que vai ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Poxa, que maravilha. Então, aquela condição, né? Eu tenho currículo, mas por não ter experiência, as empresas não me contratam. Sim. Isso acaba. Com o programa Jovem Aprendiz, as empresas pedem, olha, eu tenho a necessidade de você me mandar um jovem aprendiz. Então, a gente faz um contrato com eles, tá? A gente forma ele e encaminha. Então, na primeira fase, ele fica um período conosco e nas outras fases, ele fica mais na empresa e recicla periodicamente. Entendi. E assim é onde ele tem a oportunidade de ter um registro em carteira, um salário, que é pequeno, mas já ajuda ele nas suas necessidades da própria família. E aí ele também continua estudando, e aí também lá na frente, ele também consegue uma bolsa de estágio. Maravilha. Quer dizer, então isso fecha todo um ciclo entre governo, sociedade e instituição. Que isso para nós é importante. Mas Maravilha. isso eu vou falar Isso, no outro depois programa. você fala com mais detalhes, né? Oi, o papo está muito bom, mas o nosso tempo aqui está terminando, né? Eu acho bacana quando o assunto flui dessa forma e fica realmente esse gostinho de quero mais, né? Ou seja, né? Convidamos as pessoas a assistirem mais uma vez aí na semana que vem. Como eu falei no início, o Rui vai estar conosco aqui por 4 semanas, essa é só a primeira delas, né? Tem muita coisa ainda bacana para falar. E o que eu queria dizer para a gente terminar o programa de hoje é o seguinte, nós temos um programa de patrocínio do programa aqui. E o programa de patrocínio do programa ficou meio assim, né? Mas são apoiadores das nossas causas. Então nós temos como exemplo, a primeira família a ser beneficiada por esse patrocínio é uma família composta de uma senhora idosa, de 80 e poucos anos, que tem problema de obesidade, que tem glaucoma, não enxerga, que vive com o seu filho. E tem problema de instalação dentro de casa. O banheiro não é num lugar tão acessível, inclusive ela corre riscos quando ela precisa ir ao banheiro. Então nós vamos construir um banheiro
na casa dessa família. Então, nós anunciamos isso de forma oficial na semana passada. Já fui procurado através do nosso Instagram por uma pessoa que vai nos ajudar. Eu faço questão de dar o nome dela. Ela é aqui da igreja, a Miriam Gonçalves, uma irmã nossa que abraçou a causa, que já fez inclusive um depósito já na conta da igreja com essa finalidade. Então, na semana que vem eu vou trazer mais informações a respeito disso, e isso vem de encontro àquilo que você falou, a questão da acessibilidade, da família saber como cuidar, né? Então eu acredito que a gente pode fazer um trabalho em conjunto aí e beneficiar essas famílias. Então, nós estamos terminando por aqui o nosso Manda Aqui Solidário desta semana. Na semana que vem estaremos aqui novamente, se Deus assim permitir. Eu quero que você nos prestigie, não somente assistindo, mas compartilhando. O nosso link do Instagram vai aparecer para você aí, na verdade o nosso endereço, que é o @mandaquisolidário. Você pode ali mandar perguntas, você pode fazer sugestões, você pode interagir com a gente e com o programa, tá certo? Agradeço a sua participação, a sua audiência, desejo que você tenha um restante de semana abençoado, que o amor de Deus, que a graça de Deus estejam presentes em cada momento da sua vida e da sua família. Até mais, fiquem com Deus, tchau.